Marcos, capítulo de número 8, versículo 34 até o versículo de número 38. Vamos meditar nesse texto. Esse é um texto extremamente forte, pesado e muito pertinente para os dias atuais, aonde muitos querem enlarguecer a porta da salvação, aumentarem o caminho que é estreito, e é impossível conseguir isso. Nós que somos protestantes, evangélicos, nós cremos piamente que a salvação é somente pela fé e pelo arrependimento. Que a fé verdadeira justifica o homem diante de Deus. A Bíblia está repleta de textos que deixam isso muito claro. Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 8, o Evangelho de João no capítulo 3, o Evangelho de João no capítulo 1, verso 12, o Evangelho de João capítulo 5. Jesus também disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Então, nós cremos piamente que a salvação é pela fé e pelo arrependimento dos pecados. Todavia, irmãos, esse texto, ele prova a nossa caminhada diária com Deus, se a nossa fé é verdadeira ou não. Então, nós temos alguns pontos a aplicarmos à nossa vida dessa passagem de Marcos 8, versículo 34 ao 38. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero dizer que Jesus chama a atenção de todos. Verso 34. Então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos. Jesus aqui está caminhando, rumando para a sua morte na cruz. É o que ele prediz aqui no versículo de número 31. Então ele olha para a multidão, convocando a multidão, e também os seus discípulos, ele deixa claro para todos, em primeiro lugar, quais são as demandas deles. Portanto, meus irmãos, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que Jesus convoca a todos sem nenhuma distinção. A sua palavra é simplesmente para todos. Segundo lugar, meus irmãos, nós podemos ver no verso 34 e 35 as demandas que Jesus faz daqueles que querem seguir ele. Veja que a primeira demanda que ele faz é negar a si mesmo. Negar os seus maus desejos pecaminosos, os desejos ruins da carne, da soberba, do egoísmo, da maldade. O Evangelho de Marcos, como foi escrito para os romanos, era um evangelho que confrontava muito com a honra, né? Porque os romanos tinham essa questão de honra em alta estima. Mas Jesus, olhando para a multidão e para os discípulos, ele diz: quem quiser, se alguém quiser, vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, a primeira demanda que Jesus faz de todos aqueles que querem seguir ele é negar a si mesmo. Sem negar a si mesmo, a pessoa não segue Jesus, ela segue ela mesma, os seus desejos, as suas paixões, as suas emoções, os seus planos, as suas vontades. Quem quer seguir Jesus de verdade tem que negar a si mesmo. Veja que Jesus não está aqui impondo nada a ninguém, nem está chamando ninguém. Ele só está dizendo para aqueles que querem seguir ele: olha, se alguém quiser, porque ninguém é obrigado a seguir Jesus. A pessoa vai se quiser, mas aquele que quiser tem que entender, tem que saber e compreender que tem que negar a si mesmo. A segunda demanda que Jesus faz é que os seus seguidores deveriam tomar a sua cruz. E esse texto é muito mal interpretado, essa questão da cruz. Muitos pensam que é família, que são filhos, emprego, doenças e coisas desse tipo. Essas coisas, elas são ruins e pesadas de viverem com ela, mas não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando tomar cruz, porque a cruz, irmãos, tem 3 significados naquela época. O primeiro significado da cruz é que a cruz era um instrumento de vergonha pública, porque o condenado tinha que carregar a cruz, ficava ali despido diante de uma multidão que gritava, cuspia e xingava a pessoa. Então, tomar a cruz é estar disposto a passar as maiores vergonhas por causa de Cristo e do Evangelho. Em segundo lugar, tomar a cruz significa estar disposto a sofrer as maiores dores e torturas possíveis. A cruz era um símbolo de dor, sofrimento e profunda, extrema tortura. Então Jesus está dizendo a todos os que querem segui-lo que eles deveriam estar dispostos a tomar a cruz e seguir após ele. Diante disso, irmãos, nós aprendemos que nós temos que estar preparados para suportarmos até mesmo danos físicos para seguirmos Jesus. Caso alguém queira seguir Jesus, tem que estar preparado para esse tipo de sofrimento. Além de humilhação, tem que estar preparado também para
passar por dores físicas. Em terceiro lugar, a cruz também, irmãos, era um instrumento de morte, por fim. Então, quem quisesse ou quer, ou ainda há de querer seguir Jesus, tem que entender que tem que estar disposto a literalmente morrer. Morrer para suas paixões, suas vontades e em alguns casos, eu diria que em muitos casos, em muitos países já, muitos pagam com a vida. Assim como foi com a igreja primitiva, em muitos países aqui que nós podemos citar nomes, mas eu não quero citar nomes aqui, pelo menos nesse vídeo, é que mata, persegue cristãos. E aqueles que querem seguir Jesus de verdade, não como a igreja manda, simplesmente. Não como as denominações mandam, não com regras ou coisas humanas, não. Da forma como Jesus fala. Tem que entender que tem que estar disposto de, se preciso for, dar a sua vida física. Além de renunciar todos os desejos pecaminosos, ainda tem que estar disposto a ser humilhado, sofrer torturas e, se preciso for, até morrer. Nós ainda aprendemos, irmãos, diante desse texto, no verso de número 38, que aquele que se envergonhar dele, ele diz, aquele que se envergonhar de mim, versículo número 38, diante dessa geração adúltera e pecadora. Se Jesus está dizendo que a geração dele era adúltera e pecadora, imagine essa nossa geração depois de 2000 anos, como essa geração nossa está. Então Jesus deixa um alerta muito claro, simples e objetivo para os que querem lhe seguir ou para os que querem não segui-lo. Olha, aqueles que se envergonharem de mim e das minhas palavras, quando eu vier no meu reino, eu me envergonharei daqueles que se envergonharam de mim, diante do Pai e diante dos anjos e diante de toda a criação. Portanto, meus irmãos, aqui Jesus, ele encurrala a todos os seres humanos, aquela multidão, os seus discípulos e todos nós. Ele encurrala nós para um beco praticamente sem saída. Porque as demandas que ele faz aqui são altíssimas. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, se preciso for, dê a sua vida. Por outro lado, irmãos, ele diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que dar em troca? Não temos nada a dar em troca. Depois da morte, segue-se ao juízo. Hebreus 9, 27. Então, depois que a pessoa morreu, não há mais o que ser feito diante da morte, após a morte. Segue-se ao juízo. Diante disso, irmãos, em dias onde prostituição tem sido cada vez mais normalizado, bebidas alcoólicas, coisas que a palavra de Deus condena veementemente, que são diversas e cada vez mais as pessoas que se dizem cristãos estão se entregando a esse tipos de pecados, seja bebida, cigarro, entre tantas outras coisas que nós podemos citar aqui, a negligência da leitura da palavra, da oração, do evangelismo, enfim, os pecados são infindáveis, porque a cada dia que se passa os homens tentam enlarguecer o caminho, a estrada, a porta. Todavia, meus irmãos, aqui nesse texto, aqueles que desejarem ou desejam seguir Jesus, têm que serem cientes de que devem negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir após a ele. E aqueles que se envergonharem dele também têm que estarem conscientes de que no dia do juízo final, no último dia, não vai ter santo, não vai ter São Pedro, purgatório, coisas dessa natureza, como os judeus pensavam, Abraão, nada disso. Aqueles que se envergonharem de Jesus aqui nessa terra, quando Jesus vier na glória, ele se envergonhará de todos aqueles que se envergonharam dele e de sua palavra. Que nós venhamos a nos prostrar diante do Senhor, pedir misericórdia, graça e um enchimento do Espírito, para que nós possamos negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus, não pela nossa própria força, mas empoderados pelo Espírito Santo para a glória de Deus Pai. A demanda que Jesus faz aos seus seguidores é total, completa e irrestrita. A demanda de Jesus é muito mais alta do que a demanda das denominações. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.